galera, tudo bem? Júlia Monique aqui, nós estamos com mais um podcast com outro tema bastante relevante para a nossa juventude e também para o meio cristão. E hoje eu estou aqui com algumas pessoas, se apresentem aí. Oi, gente, meu nome é Anne, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa aprender muito juntos aqui hoje. Oi galera, meu nome é Lucas, estamos aqui ao vivo e a cores participando desse podcast. Espero que seja uma mensagem de Deus enviada por meio de nós. E aí galera, meu nome é Lucas Miranda, mais conhecido como Mussum, e hoje eu vou aqui estar participando do podcast da Jubajá, juntamente com o Lucas e a Anne, e também espero que Deus possa falar muito ao coração de vocês com a palavra que vai estar falando aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com um tema que é sobre o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que, vamos dizer assim, que a missão é maior, que vai muito além disso aqui e que é eterna. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. Nós anseiamos cultivar esse relacionamento porque nós vemos que é algo extremamente benéfico para nós e que, na verdade, não é Deus nos fazendo um favor, mas é Deus nos dando o privilégio de relacionar com Ele. E com isso, nós podemos voltar lá no Antigo Testamento para ver um pouco sobre a estrutura do relacionamento com Deus, principalmente ali depois da queda, né? E aí, queria que vocês comentassem sobre. Então, gente, começando aqui, voltando no princípio, né? A gente vê lá no Jardim do Éden como que era maravilhoso aquela relação que Adão e Eva desfrutavam com Cristo, que eles tinham uma amizade íntima com Deus, eles desfrutavam totalmente da presença de Deus. Só que isso acabou que caiu, né, quando Adão e Eva pecou, e esse pecado acabou que ficou enraizado na nossa carne humana e nos afastou de Cristo. Então, desde então, até a crucificação de Cristo, as pessoas não tinham mais aquele livre acesso de comunicação com o Pai. Então, eu vejo esse relacionamento Antigo Testamento baseado em sacrifícios, porque para a obtenção do perdão era necessário que houvesse sacrifícios de animais, e durante todo esse Velho Testamento a gente vai vendo isso acontecendo, esses episódios de sacrifícios. Além disso, a gente percebe que no Antigo Testamento a gente tinha toda uma forma diferente, né, de tratar com Deus. A partir da queda, a gente vê que quando Deus ordena o tabernáculo e a criação do tabernáculo e apresenta medidas, as formas como o tabernáculo em si ia ser construído, levanta o sacerdote, sumo sacerdote, para poder ser esse meio, né, entre a palavra de Deus e o povo naquela época. Assim, justamente o que Anne também falou, né, apresentava sacrifício por meio de um animal. A gente vê que tudo isso apontava para um relacionamento que a gente ia ter com Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo e a forma como a gente ia se relacionar com Cristo hoje em dia. Então, gente, falando aqui agora mais como a pessoa pode ter um relacionamento, a gente vê muito bem no Antigo Testamento, que é muito claro quando todos têm um relacionamento mais sério com Deus, né? Que Davi, Salomão, e até os outros lá, que eu e os meninos estão lendo, que é rei, e mostra claramente o quanto que Salomão, ele tem um relacionamento sério com Deus. E a gente tem que buscar sempre ter esse relacionamento sério. Também uma coisa que a gente está falando muito lá também é que ter um relacionamento sério com Deus, tudo começa numa base, né? Que é a base da oração forte. Porque eu acho que sem oração, muitas vezes a gente meio que fica perdido, tem o que fazer também, assim, em relação a isso. A gente pode buscar muitas vezes em outros lugares como ter um relacionamento sério com Deus, mas eu acho que a base mesmo que a gente tem que ter é a oração. Sobre o que Lucas falou, o que eu acho mais incrível é que no Antigo Testamento a gente se comunicava com Deus através dos sacrifícios, e quem fez o primeiro sacrifício foi Deus, quando ele não matou Adão e Eva, mas sacrificou um animal para dar roupa para Adão e Eva. Ou seja, a gente pode até considerar isso, vamos dizer assim, uma alusão a Cristo, porque ele deixa de matar o ser humano, de condenar o ser humano, ele mata um animal e cobre vamos dizer assim,
imundícies do ser humano. E da mesma forma foi o que Cristo fez conosco, né? Então, às vezes as pessoas têm uma visão de Deus, né? No Antigo Testamento de um ser bravo, um ser que se você não me seguir eu vou te condenar. Mas nunca foi a intenção de Deus agir daquela forma. Tanto que sempre que iria ter condenação para alguma cidade, Deus ele avisava antes através de profetas. Ele fazia de tudo para que aquele povo se arrependesse, para que aquelas coisas não precisassem ser feitas. Mas o povo não ouvia a Deus. E quando o povo ouvia a Deus, não acontecia, né? Vamos dizer assim, o juízo sobre aquela cidade. Um exemplo é Nínive, onde Jonas foi lá pregar. E nisso que ele foi pregar, o povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade, né? Depois Jonas fica com raiva, porque chega a ser até cômico. Mas isso é um exemplo de que Deus ele sempre pensa no ser humano. E que ele quer sempre cuidar de nós. E eu acho que essa visão de Deus no Antigo Testamento como uma pessoa, um homem, vamos dizer assim, um ditador, é algo totalmente errado. Esse é um argumento que não se sustenta, né? Uma vez que em toda a Escritura a gente percebe, especialmente no Antigo Testamento, que Deus sempre dava subsídios para o homem evitar, de certa forma, a sua ira. Ele apresentava por meio dos profetas, né? Como Júlia já disse, ele levantava homens realmente para estarem ali falando, mas assim, por sermos pecadores, por sermos desobedientes naturalmente, a nossa natureza é pecaminosa, a gente percebe que até hoje, né, a gente sempre falha. E assim, antigamente esse povo tinha o tabernáculo, tinha um sacerdote que trazia a mensagem diretamente do próprio Deus falando com ele, né? Quando ele entrava ali no Santo dos Santos, etc. E em um certo momento da história, o homem simplesmente vai lá e o povo de Deus, o povo de Israel olha e fala: não, a gente quer um rei humano. A gente precisa de um rei nos moldes dos outros povos para poder governar sobre nós. E assim, sempre houve, Deus sempre, ainda por misericórdia, olhando para esse povo, ainda sempre dá subsídios, né, para eles poderem estar obedecendo, e até hoje é inevitável, por maior que seja, independente da forma do nosso relacionamento com Deus, hoje, graças ao sacrifício de Cristo, a gente pode simplesmente bater o joelho no chão, orar e erguer a nossa voz a Deus. Mas assim, independentemente, nós sabemos que somos infiéis e que a chance da gente correr para o lado errado, a gente ir para o caminho do pecado, é sempre maior. Isso que a Júlia falou é tão real. Tipo, tem muita gente que fala que o Velho Testamento é um Deus autoritário, isso aqui. Só que ao longo da história eu vejo um Deus que tem muito cuidado e amor para o seu povo. Um exemplo mesmo que Júlia falou com o povo de Nínive. Ele mandou alguém para falar com eles, e assim que o pessoal aceitou aquilo, Deus não condenou aquela cidade. É justamente o que Lucas falou, isso não se sustenta. Deus tem mostrado o amor dele e o cuidado dele ao longo de toda a história, e isso foi muito mais bonito no Novo Testamento, quando ele poderia, tipo assim, acabar com toda a humanidade, acabar com todo o pecado, e ele decidiu mandar o único filho dele, Jesus, para morrer e substituir, né, o nosso pecado. Nós podemos ver também nessa quebra desse paradigma do Antigo Testamento para o Novo Testamento exatamente a figura de Jesus, né? E o relacionamento que ele tinha com o Pai era algo tão sensacional, tão grandioso, que quando, né, os discípulos vão pedir algo para Jesus, eles pedem, né? Nos ensina a orar, ou seja, nos ensina a ter esse relacionamento que você tem. E é algo que muitas vezes a gente, como eu posso dizer, a gente não busca cultivar isso, né? Esse relacionamento. Nós pedimos coisas a Deus, nós fingimos ter um relacionamento com Ele, mas nós não buscamos esse relacionamento de fato. E o relacionamento de Jesus com o Pai era tão próximo, que todos que estavam ao redor dele, que eram próximos dele, buscavam ter esse relacionamento. Na verdade, é o que todo cristão deveria fazer. As pessoas falam que nós, como cristãos, devemos influenciar, mas eu não concordo. Uma vez, uma pessoa próxima a mim falou assim: nós não podemos influenciar, nós devemos contaminar. Porque quando você influencia alguém, você está fazendo determinada coisa no intuito de influenciar aquela pessoa. Mas quando você está contaminando alguém, é porque você está fazendo aquilo e aquela pessoa foi contaminada. Ou seja, não era necessariamente sua intenção
mas ela sentiu isso. E por que nós devemos contaminar? Porque nós devemos ter tanto prazer no nosso relacionamento com Deus, que as pessoas que olham de fora devem olhar para o nosso relacionamento com Deus e pensar, eu quero ter a mesma coisa do que aquela pessoa tem. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não influenciou, porque, por exemplo, se ele tivesse influenciado, naquela passagem onde ele fala para os discípulos se eles quisessem que eles podiam ir embora também, ele não teria feito isso, porque ele iria querer, como pode dizer, agregar aquelas pessoas para ter um relacionamento com Deus. Mas ele queria de fato era contaminar, ou seja, contagiar essas pessoas com o amor de Deus. Em toda a história assim, de Cristo como homem na Terra, a gente vai perceber justamente isso. E a gente também percebe a intimidade que Jesus tinha com Deus, a relação que ele tinha com Deus era tipo de pura dependência, era uma obediência, era uma relação tipo de necessidade. E eu acho que é o relacionamento ideal para os cristãos. Todo mundo deveria seguir esse exemplo que Jesus, esse exemplo de relacionamento que Jesus tinha com Deus. E essa dependência era totalmente evidenciada tipo, na prática de Jesus, na prática do que ele fazia, do modo como ela agia. E outra coisa que eu acho assim, muito interessante, que durante toda a vida de Jesus aqui na Terra, ele foi como um servo de Deus. Ele sempre fez a vontade de Deus. Então a vontade dele sempre estava alinhada com a vontade de Deus. Então ele se colocou justamente na posição de servo. Não tem outra forma de relacionamento atual, né? Que, como eu já disse anteriormente, hoje a gente tem essa liberdade, nós somos revestidos a partir do sacrifício de Cristo e munidos disso, de poder erguer a voz a Deus, né? Tá fazendo a nossa oração, independente do local, sempre com a reverência correta, mas assim, a gente percebia que desde a época de Cristo, toda e qualquer atitude de Cristo, ele levantava a voz a Deus, o Filho levantando a voz ao Pai, né? Não levantando a voz de forma desrespeitosa, mas assim, justamente buscar orientação. Cristo, sendo Deus, ele buscava a orientação do próprio Deus. A gente, que somos humanos, somos miseráveis e pecadores, muitas das vezes a gente falha nisso. A gente falha no nosso relacionamento com Deus, a gente falha no nosso relacionamento com Cristo, muito por orar pouco, né? Que para mim é o caminho que tem da gente construir um relacionamento a partir da oração. Eu acho que justamente isso, que a chave da intimidade, para você ter uma intimidade com Deus, é a oração. Na Bíblia, assim, ao longo da história, a gente vê que muito tempo Jesus passava orando. Quando os discípulos iam dormir mesmo, ele ia para o monte orar. Quando muitas pessoas vinham lhe pedir ajuda, Jesus ele se retirava para conversar com o Pai, para falar sobre, né? Então, ele sabia que essa comunhão de oração, de intimidade, era muito importante para que ele conseguisse cumprir o propósito dele aqui na Terra. E eu acho que tem que ser a mesma coisa com a gente tem que orar, a gente tem que buscar essa intimidade para a gente conseguir alinhar as nossas vontades com as vontades de Cristo e cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Realmente. E hoje a gente tem muito aquele negócio, né? Não tive tempo. Hoje eu estava muito cansado para orar. Hoje eu estava assim, aconteceu isso. E aí tem uma frase que fala assim: Jesus era um dos homens mais ocupados na época dele, mas ele nunca deixou de orar. Ou seja, não é falta de tempo, mas falta de prioridade. Eu acho que a própria quarentena tá mostrando muito isso pra gente, né? Porque mesmo com quarentena, eu particularmente, às vezes tem dias que eu tenho dificuldade pra ter meu momento devocional. E eu vejo que muitas vezes não é porque eu não tive tempo durante o dia, mas às vezes é realmente a falta de prioridade. E é algo que eu tenho tentado corrigir. Aquela situação, né? Deus não precisa da nossa oração. Nós mesmos precisamos da oração, né? Lá em Mateus 6,8 diz, né? Porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, assim, é quando a gente coloca como prioridade, justamente como Júlia disse, quando a gente começa a enxergar que nós necessitamos estar orando para estreitar esses laços com Deus, né? De ouvir mais, estar mais sensível à voz de Deus, criar essa intimidade, é que a gente reconhece, né, o valor da nossa oração. Nós temos que ter uma disciplina. Quem já disse, né, que o crente deve manter uma constante oração, deve ter uma vida de constante oração. Não estava de forma alguma errado, porque muitas das vezes a gente tem que estar ali, por mais que não de forma formal, ajoelhado dentro do nosso quarto, erguendo a voz a Deus mesmo, mas assim, em todo momento a gente deve estar meditando em Deus, a gente está meditando na palavra, a gente está pensando se aquilo que a gente está fazendo, na menor das atitudes, é ou não a vontade de Deus, se Deus se agrada ou não daquilo que a gente está fazendo.
Então, eu acho que não existe um método melhor para a gente estar estreitando esses laços com Deus, de estar sensível realmente ao que Deus quer da gente, se não orando. Constante oração, constante meditação, da atitude mais simples, né? Independente, claro, que a gente tem o nosso momento de oração separado e tudo, mas assim, nas atitudes mais simples a gente está parando, pensando e refletindo acerca daquilo que Deus quer ou não da gente. Eu acho que relacionamento é investimento de tempo, né? Qualquer pessoa que você vai relacionar, você vai fazer uma amizade, você vai namorar, você vai fazer o quê? Você precisa ter tempo para aquela pessoa. E a mesma coisa vai ser no relacionamento com Cristo. Tem gente que tá querendo viver, tipo, um relacionamento com Cristo só de culto de domingo. E isso não vai acontecer. Você não vai conseguir ter uma intimidade com Cristo só dando tempo para Ele num domingo à noite. Por isso que eu acho que tem que quanto mais você investe tempo, mais essa intimidade com Deus vai se desenvolvendo. E eu acho também que você estando, igual o Lucas falou, em espírito de oração 24 horas por dia, tudo que você for pensar, você colocar Deus na frente de tudo, eu acho que esse relacionamento vai fluir de uma maneira mais harmônica, vamos dizer assim. É igual a convivência comum que a gente tem, né? Às vezes com um amigo, às vezes você percebe, não sei se já ocorreu com algum de vocês aqui, mas quando você tem um nível de amizade muito grande com a pessoa e vocês estão em uma conversa em grupo, toda vez que você, só pelo olhar da pessoa, você já sabe o que aquela pessoa quer dizer, né? Então, assim, é a mesma forma com Deus. É só da gente ver alguma situação, a gente vai estar, quando a gente tem esse relacionamento já sólido, estruturado com Deus, só diante de alguma situação que nos intriga, independente de qual seja, só da gente ver aquela situação, a gente já tem automaticamente uma ideia do que Deus tem de pensamento bom ou ruim sobre aquilo para nós, né? Então, assim, justamente, independente de se é um amigo que você tem na sua escola, se é um familiar, ou se é Deus, você tem que... Eu acho que às vezes a gente coloca Deus como se ele não fosse uma pessoa, como se Deus não fosse um espírito pessoal, né? Como se Deus não se tratasse de uma pessoa. Quando Deus é consciente, quando Deus se trata de uma pessoa, não uma pessoa humana, claro, porque ele é Deus, mas assim... A gente tem que enxergar Deus como uma pessoa e justamente ter um relacionamento com Deus, porque Deus tem as suas vontades, Deus sabe o que é bom, o que é ruim, Deus tem é munido de uma moral e nos muniu dessa moral. Então, assim, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus mesmo, de sentar, de conversar, de pensar em Deus como uma pessoa que você vai estar conversando e ele vai te dizer o que é bom, ruim. Assim, a gente tem que entender que a gente está numa hierarquia, a gente está infinitamente abaixo de Deus, mas a gente tem que entender que Deus não é carrasco, Deus não a gente não tem essa visão aí do Antigo Testamento, né, em que Deus era um Deus carrasco, sanguinário, um Deus que simplesmente se irava, quando Deus está dando subsídios para a gente tá vendo, né, o que é correto, o que não é, o que a gente tem que fazer e o que não fazer, o que agrada e o que desagrada. Então, eu acho que a base desse relacionamento não tem outra forma. É igual você com seu amigo, você vai ter que conversar, você vai ter que conviver. Isso não tem outro meio, é meditação, é jejum, é oração, é lendo a palavra, é conhecendo, é estudando. Então, assim, não tem outra forma. É relacionar mesmo, para a gente ter essa sensibilidade de, independente da situação, a gente simplesmente enxergar o que Deus quer pra gente. É a mesma coisa de um relacionamento de amizade, porque a gente tem muito tempo para amigos, você parar para pensar. E muitas vezes a gente tem um amigo muito próximo, que a gente conta o dia a dia, que a gente conversa, que a gente pede conselho, e a gente não faz isso com Deus. Então, a partir do momento que a gente coloca Deus, como Lucas colocou, como um espírito pessoal, a gente consegue relacionar com ele, consegue conversar, consegue contar o dia, falar o que aconteceu, pedir conselhos e tal. Então, eu acho que é justamente isso, é investir tempo para conseguir esse relacionamento com Deus. Bom, e também muito importante a gente ter esse relacionamento com Deus, porque um cristão verdadeiro, eu acho que ele tem sim que ter uma aproximação maior de Deus, procurar ter essa aproximação. Se a gente não tiver essa aproximação, é como se a gente estivesse lutando por um ideal morto. A gente,
não vai nem saber quando a gente for, por exemplo, falar do amor de Cristo para outra pessoa. A gente tem que ter conhecimento sobre o que a gente tá falando. Como é que você vai falar para uma pessoa uma coisa que você não tá sabendo? Por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade ou na escola. Como que você vai apresentar aquele trabalho sobre determinado assunto, sendo que você não estudou o assunto? Eu acho que é meio remetente a isso. Tipo, como você vai falar de Deus com uma pessoa sem você estar vivendo um relacionamento sério com Deus, sem você saber quem é Deus? É muito importante a gente ter um relacionamento com Deus por causa disso. E investir um tempo de qualidade, né? Eu acho que muitas vezes também nós, almejando isso, a gente pensa só em tempo cronológico, né? De tipo assim, não, eu vou bater minha meta de fazer meu devocional, vou fazer ali 1 hora por dia e tá bom. Aí tá ali 59 minutos, você tá olhando o relógio, esperando dar 1 hora, só pra você falar que se você teve 1 hora com Deus, mas na verdade, quando você vai olhar, isso não aconteceu. Na verdade, você não passou ali nem 5 minutos. Então eu acho que mais do que investir o tempo, tem que ser um tempo de qualidade. Por exemplo, uma coisa que eu levo pra mim, eu prefiro orar 10, 15 minutos com qualidade do que orar 1 hora, sendo que eu passo 90% do tempo só preenchendo o tempo pra eu falar assim, nossa, eu orei 1 hora e eu tive um super papo com Deus, só que na verdade, quando a gente vai ver, na verdade eu não fiz isso. E isso é algo que eu tenho aprendido muito. Não que a qualidade está implicada no tempo, né? Não tem como você ter um tempo de qualidade com Deus em 10 minutos. Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam que é apenas o tempo e não a qualidade do seu tempo. Mas o investimento de tempo também, que a gente pode pensar, é 24 horas, você viver 24 horas com pensamento em Cristo, viver 24 horas tentando, em oração, relacionando com Cristo, assim, com o dia a dia mesmo a gente consegue fazer isso. Não é só aquele investimento de tempo de você parar para sentar e no seu quarto e conversar com Deus. Isso também é muito importante, só que eu acho que o mais importante é a gente viver 24 horas uma vida cristã. Mas é justamente o que a Júlia falou aí, esse tempo de qualidade, ele não tem que ser medido, de certa forma. A mesma forma que quando você se relaciona, que você tem um amigo muito próximo, às vezes você faz uma ligação ali para ele, quando você achou que conversou 10 minutos, você começou 1 hora. Foi brotando o assunto, foi gerando o assunto. E assim, pensa com Deus, que é aquele que tem um pleno conhecimento da sua vida desde o início dos tempos, muito antes dos tempos iniciarem. A gente fala de um Deus atemporal e ele tem um pleno conhecimento de tudo que já aconteceu e vai acontecer na nossa vida. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais a tratar, tem muito mais a falar com Deus para poder ouvir. A gente vai começar, Deus, eu tenho experiências na minha vida que são incríveis, em que Deus responde as minhas orações das mais diversas formas. Eu nunca fui, né? Tem gente que tem experiência aí que conta que já ouviu Deus falar com ela. E Deus fala comigo por meios diferentes. Eu não sei se, às vezes eu sou um cara cético demais, mas comigo acontece assim, eu peço a Deus muita orientação das coisas, ele utiliza de pessoas e situações diversas para poder estar me dando resposta. Então eu falo assim, esse tempo de qualidade, ele só vai surgir com um exercício, quando você exercita essa intimidade com Deus. Porque, querendo ou não, oração, você não vai, na primeira oportunidade que você tem de falar, não, vou falar com Deus, eu vou orar, você não vai bater o joelho no chão e ficar ali 1 hora orando e levantando clamor a Deus. Geralmente a gente começa muito rápido. E assim, é quando você não tem vontade de orar que você tem que orar. Essa falta de vontade de orar é um indício que você tem que orar mais. Então, quanto mais você vai convivendo, quanto mais você fala com Deus, quanto mais você escuta e recebe as bênçãos que Deus traz por meio das suas orações, é que você vai aumentando esse tempo de qualidade. Não que isso, né, seja o primordial, não que você tenha que ficar lá, vou tirar 3 horas do meu dia para poder ficar em oração constante a Deus. Mas não fazer isso como obrigação, mas sim como algo que vai trazer, que vai acrescentar na sua vida. Sim. Tem uma história que o pastor Douglas, lá do Jesuscope, conta, numa pregação dele que chama Coração no Modo Automático. E ele vai falar justamente sobre isso. Aí ele vai contar uma história que ele tinha acabado de chegar de férias, né, com a família dele, eles tinham ido pra praia. E aí, nisso, ele foi o primeiro dia de trabalho, depois das férias, e os filhos dele tinham que ir pra escola.
E o filho dele, mais novo, não queria ir pra escola porque ele queria ir pro trabalho do pai e ficar com o pai, que é o Douglas, né? E aí ele acha muito estranho, né? Porque assim, criança não querer ir pra escola é normal, mas a criança não querer ir pra escola porque ela quer ficar com o pai dela não é comum. E aí ele tenta conversar com o Davi, ele não consegue, mas no final das contas ele leva o Davi pro trabalho com a condição de que ele não deveria brincar, não deveria, só ia ficar lá sentado vendo o pai dele trabalhar. E o Davi aceitou. E aí nisso ele pega e depois de um tempo que o Davi tá sentado lá, ele começa a querer brincar e tal, e querer chorar. E a mãe dele vai lá, né? Porque eles trabalham juntos lá no escritório do Didoscópio. E aí a mãe dele vai lá e pergunta, né? Ô filho, por que você não foi pra escola e quando você chegasse você iria sair com seu pai, alguma coisa assim? Por que você queria tanto ficar com seu pai? E aí o Davi pega e responde, você não entende, mãe. Eu sei que a gente acabou de chegar de férias e que nós ficamos juntos o tempo inteiro, mas quanto mais tempo eu passo com meu pai, mais tempo eu quero passar com ele. E aí, na hora, o Douglas sentiu assim, um tapa na cara em relação ao relacionamento dele com Deus. Porque muitas vezes a gente faz isso realmente no modo automático, né? Eu vou orar ali 1 hora, eu vou ter meu momento com Deus no modo automático. Mas não faz isso com o prazer que deve ser feito. E aí, isso foi uma história que eu nunca esqueci. E é realmente isso, quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais falhos nós vemos que nós somos e mais vontade a gente tem de passar com Deus. Uma coisa que Garcia virou pra mim e falou um tempo atrás que eu nunca esqueci, foi que o dia que nós passamos sem ter esse momento com Deus, de relacionamento, de conversa com Deus, é porque nós estamos orando pra Deus nesse dia falando assim, Deus, eu não preciso de você hoje. Hoje eu sou autossuficiente, eu não tenho a necessidade de me relacionar contigo hoje porque hoje eu não precisei. E isso é algo que a gente tem que levar muito em conta, de, nossa, eu vou ler a Bíblia ali 2 vezes na semana e o resto dos dias eu sou totalmente autossuficiente. Eu acho que a gente também, como eu falei, em espírito de oração, dedicando as 24 horas por dia a Deus, eu acho que tipo assim, a gente sente a necessidade de conhecer mais quem é a pessoa de Deus. E, tipo assim, a Bíblia explica muito bem. E o pastor fala lá na parte da doutrina direto, quando ele vai citar aquela música. Ninguém escuta Deus. Branco. Aí quando o pastor cita essa música, ele fala que essa música é errada por isso, porque ele fala que ninguém explica Deus, mas a Bíblia, se a gente dedicar a entender ela, pesquisar mais o que ela está dizendo, a gente consegue sim saber quem é Deus, e na Bíblia também ele mostra o que ele fez e o que ele ainda vai fazer, o que ele está fazendo por nós. Eu acho que a Bíblia ela é muito importante porque ela não só trata do passado, como ela trata do presente e do futuro. Eu acho isso muito interessante. É aí que eu vejo o erro, né? Igual o Mussuet citou essa música, ninguém explica Deus. Mais uma vez, provando aquilo que eu já disse, né? A gente não consegue enxergar Deus como uma pessoa. A gente não vê características em Deus, a gente não vê perfil de Deus. Quando Deus tem sim um perfil, e isso vai muito além do que a mente humana às vezes pode compreender ou até mesmo exercitar. Mas Deus tem que ser visto como uma pessoa, como espírito pessoal, né? Claro que dentro, não comparando, né? Não vamos cometer as heresias igual uns aí tende, não me sinto inferior a Deus. E aí a gente já sabe que é algum tipo de besteira que não deve ser cometida. Mas a gente tem sim que enxergar Deus como Deus, mas ao mesmo tempo como pessoa, não como pessoa humana, mas como espírito pessoal, né? A gente às vezes, sei lá, não sei se a gente tem essa visão deturpada, ou por falta de conhecimento, ou por influência, né, do próprio meio que a gente está vivendo. Mas Deus deve ser visto sim como pessoa, Deus deve ser visto como alguém a se relacionar, que tem um relacionamento, porque às vezes pode ser também reflexo de uma pessoa que acha que as suas orações não estão sendo respondidas por Deus, quando muitas das vezes Deus tem resposta para tudo, sim. Toda oração de Deus é respondida, com sim ou não, ou talvez segura aí, espera. Então, assim, a gente, às vezes, por não se relacionar de forma correta, por não ter uma convivência com Deus, a gente não consegue enxergar isso, né?
Justamente. O silêncio de Deus, assim, quando a gente ora e tem aquele silêncio de Deus, parece que Deus não tá falando com a gente, também é uma resposta. É justamente uma espera. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente entende isso, que tem aqueles momentos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, então a gente precisa esperar e precisa ter paciência, né? E o mais incrível é ver que, levando um pouco ainda para o assunto que nós estávamos anteriormente sobre a diferença do Antigo para o Novo Testamento, é que nós devemos tudo isso a Jesus, né? Eu acho que a passagem mais marcante em relação, ao meu ver, a passagem mais marcante em relação a relacionamento com Deus é quando vai citar, né, após a morte de Jesus, que o véu ele se rasga e ele se abre de cima e embaixo, porque quando a gente pega para ver, né, o que era o véu, tem toda aquela questão no Antigo Testamento, que era separada da presença de Deus e que nem todos tinham acesso. Então, quando esse véu se rasga, é nitidamente mostrando para nós que agora você não precisa ir ali apresentar seus pedidos a um sacerdote, que ele vai sacrificar algum animal imaculado para Deus, para ele te perdoar. Mas agora você pode fazer exatamente o que vai falar lá na oração do Pai Nosso, né? De entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus, colocando seus desejos a Deus e falando: olha, Deus, minha vida está assim, eu peço perdão pelos meus pecados, eu sonho ter isso, porque não é errado nós pedirmos, né, as coisas que nós almejamos a Deus, porque se os nossos pais são ruins, podem nos dar bons presentes, quanto mais o nosso Pai Celestial. E ver que a morte e ressurreição de Jesus possibilitou esse relacionamento é algo tremendo, é algo assim fantástico, e que muitas vezes a gente não para reparar naqueles textos que vão mostrar justamente isso. O véu de separação, né, ele foi rasgado, e o que ficou no lugar foi o corpo de Cristo, que foi sacrificado na cruz para oferecer justamente essa reconciliação com Cristo, né? Então, naquele lugar que estava aquela cortina de separação, foi estabelecida uma ponte que fez essa ligação entre nós, homens, né, pecadores, perdoados pelo sangue de Cristo, com o próprio Cristo. Então, indicou esse acesso direto a Deus estava de novo disponível. E hoje a gente pode desfrutar dessa presença de Deus a qualquer instante. Você pode entrar no seu quarto, você pode orar, você pode conversar com Deus a qualquer momento, né? E a Bíblia vai confirmar isso lá em Romanos, quando Paulo vai falar lá em Romanos 5:11, que ele fala: podemos agora exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Então, estabelecer uma amizade com Deus só é possível agora por causa dessa graça de Deus, dessa misericórdia, desse sacrifício de Jesus na cruz. Muito antes disso, além da amizade, né? Quando a gente cita aí os Romanos, lá quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5, lá diz, né? Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, assim, a gente passa a ser, a partir do sacrifício de Cristo, muito antes disso, né? Deus já tinha nos escolhido como filhos. Então, assim, Cristo não teve que levantar sacrifício algum, a não ser o da própria vida, né? Porque era aquilo que já vinha sendo apontado desde o Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para o sacrifício de Cristo, né? Então, assim, a gente percebe que hoje a gente deveria estar vendo muito mais do que um amigo de Deus, muito mais como amigo de Deus, a gente deveria também estar se vendo como filhos, mantendo, né, claro, essa relação de amizade, porque é o correto um pai ter amizade com seus filhos, mas, assim, justamente nos enxergar como filhos de Deus, como aqueles que obedecem a Deus, porque a gente tem a revelação escrita hoje. A gente tem essa oportunidade, a partir do sacrifício de Cristo, como o próprio Cristo nos ensinou, de clamar a Deus, de, né, entregar as nossas vidas, entregar os nossos planos, o nosso destino nas mãos de Deus e ter paciência quanto a isso, né? Deus responde às nossas orações, como eu já disse, independente do método que ele vai utilizar. Cada pessoa é uma pessoa, a cada um
ele revela de uma forma diferente, mas assim, ele vai realmente nos responder, uma vez que ele é nosso pai, né? E como Júlia já disse, se até os nossos pais nos amam, de certa forma, quanto mais o nosso Deus que está dos céus. A morte de Cristo foi, na cruz, né, foi um evento muito singular na história, né? Foi um evento muito importante, porque esse sacrifício que Deus ofereceu nos deu o perdão, né, dos pecados e essa reconciliação com Cristo e uma esperança da vida eterna, que é muito importante pra gente. Então, assim, no início, o Lucas falou, né, do Santo dos Santos, do tabernáculo, e quando houve esse rasgado véu, aquele caminho para o Santo dos Santos agora estava aberto para todas as pessoas. Antes, só o sumo sacerdote podia participar, só o sumo sacerdote tinha aquele contato com o lugar santo, né? E agora, através da morte de Cristo, todos nós temos esse contato, removeu essa barreira que tinha entre Deus e o homem. Esse relacionamento que nós temos com Deus agora através de Cristo Jesus, nós não podemos esquecer que ele sempre vai gerar algo, né? Por exemplo, quando nós nos relacionamos com alguém, a gente acaba, de certa forma, sempre pegando a mania de alguém ou algo de alguém. E com Deus não é diferente. Só que o que esse relacionamento com Deus deve gerar não é só uma mudança, talvez, em algum comportamento ou alguma palavra que entra no seu vocabulário, mas sim uma mudança completa na sua vida. E seriam os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, que aí vai estar lá em Gálatas 5, e aí tem a lista, né? Amabilidade, bondade, paz, alegria, mansidão e tal. E nós precisamos pensar como esses frutos, eles são aplicados na nossa vida através do nosso relacionamento com Deus. E eu queria saber, do ponto de vista de vocês, como a gente pode crescer espiritualmente, né? Porque quando nós nos relacionamos com Ele, nós crescemos, e como isso é aplicado na nossa vida. Um relacionamento com Deus tem sim que gerar uma maturidade maior nas nossas vidas, porque, tipo, quando você procura saber mais de Deus e também está em constante oração, em espírito de oração 24 horas por dia, eu acho que isso tem sim que te incomodar um certo ponto, e tem também que fazer com que você mude de atitude, de maneira de ver as coisas, e você passa a pensar antes de agir, pensar antes de fazer qualquer coisa, pensando como que Jesus queria que eu reagisse fazendo essa tal coisa. E eu acho que isso é muito importante, que a gente tem sim que, quando a gente procura mais a Deus, a gente tem sim uma maturidade maior da nossa parte, e a gente passa a ser mais temente a Deus, mais que a gente fique mais com um relacionamento mais sério com Deus, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quanto mais intimidade, relacionamento com Deus a gente tiver, mais parecidos de Deus nós queremos estar também. E isso a gente vai estar mais perto da santificação, né? Que é muito importante. Então, eu acho que esse relacionamento gera na nossa vida uma mudança de atitude geral. E isso vai ser totalmente de consequência, porque quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente começa a relacionar com Ele, a gente tem aquele contato com Cristo, isso vai ser uma consequência. Esses frutos do Espírito que você citou, Ju, vai ser totalmente uma consequência na nossa vida. Isso vai acontecendo de forma natural. Uma vez eu ouvi uma frase, que se você quer conhecer a árvore, você conhece ela pelos seus frutos. E é justamente isso que acontece a partir do momento que a gente se converte e o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós. Há uma consciência maior. A gente começa a refletir justamente nos frutos do Espírito. Eu acho que a primeira coisa que a gente começa a observar é o que a palavra de Deus revelada a nós deseja de nós, o que o próprio Deus deseja de nós. E toda a atitude do cristão, ela começa a ser regida a partir daí. É o que Anne já disse, né? Esses frutos do Espírito aí, como Júlia já citou e etc.
a gente começa a ter uma consciência. Eu falo por experiência própria, não sei se é legal até, mas eu vou citar um pouquinho aqui no meu testemunho particular. Antigamente eu era um cara muito mais impaciente do que eu sou hoje. Mas a partir do momento que eu compreendi que um dos frutos do Espírito é justamente a paciência, eu começo a exercitar isso. Antigamente eu não tinha nada, não tinha nem na minha consciência e nem na minha vida que simplesmente me dissesse que eu deveria ser mais paciente. E hoje eu sou um cara muito mais paciente do que eu era antes, né? Antigamente eu era muito impaciente. Eu acho assim que todo e qualquer outro fruto do Espírito que é citado, longanimidade, domínio próprio, etc., a gente começa a, de certa forma, se policiar mais a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a partir do momento que a gente é munido pelo Espírito Santo, né? Então, não há outra forma da gente deixar a nossa carne vencer. Claro que a gente está numa luta constante, e quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente ora, é que a gente mais tem consciência e mais que a gente vai, toda vez que a gente tiver a ponto de fazer uma besteira, de cometer um pecado por conta do impulso da própria carne, por conta do nosso pecado mesmo, a gente vai parar e observar, né? Será que isso vai agradar a Deus ou não? E, além disso, a gente precisa pensar, levando em conta a maturidade espiritual, que o nível máximo de maturidade espiritual que nós podemos atingir é, de certa forma, ser como Jesus, no sentido de entendimento, de sabedoria. Então, quanto maior o relacionamento que nós temos com Deus, mais parecidos com Jesus nós ficamos e automaticamente mais maduros nós ficamos. E o interessante é ver que todas as características do fruto do Espírito, Jesus tinha. E cada característica a gente pode ver em diversas passagens, Jesus ainda trabalhando com mansidão, com paz, com alegria, com amabilidade. E isso é incrível de ver, que realmente, para você ser uma pessoa perfeita, no sentido de maturidade, de sabedoria, porque nós nunca seremos perfeitos, claro, nós devemos ser como Jesus nesse sentido de sabedoria e maturidade e buscar isso. Tanto que lá no próprio Sermão da Montanha, se eu não me engano, na finalização ele vai virar e vai falar assim: e sejam perfeitos como o seu pai é, né? Só que é impossível nós sermos perfeitos, mas ao meu ver o que Jesus estava tentando falar era: tente ao máximo se parecer com Deus através de mim, para que vocês possam atingir diariamente o crescimento espiritual. E atingir também uma santidade, né? Porque a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Cristo, a gente vai caminhando para a santidade. E uma vez uma amiga minha falou comigo, e ela comparou a santidade como se fosse uma escada. E eu achei muito interessante essa comparação dela, porque ela colocou assim que quando a gente converte, a gente começa a subir a escada da santidade. E a gente vai, quanto mais a gente vai se relacionando com Cristo, mais tornando parecido com Ele, a gente vai ficando e a gente vai sempre buscando essa santidade. E essa santidade máxima a gente vai adquirir, que vai ser o topo, né, o ápice dessa escada, quando a gente for para a glória com Cristo. Justamente o que Júlia já falou aí, né, que é impossível a gente atingir esse nível de santidade com Deus. Mas uma vez uma pessoa do mundo olhou para mim, virou e falou assim, sabe, sem nenhuma pretensão teológica nem nada, de que se cada dia a gente levantar e ser uma pessoa um pouco melhor, no final das nossas vidas, talvez a gente tenha algum legado e talvez a gente seja lembrado por algo. Então, assim, enquanto a gente pode se inspirar em Cristo todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida, para a gente tentar se aproximar, né? Claro que a gente nunca vai chegar ao nível de santidade e nem ao nível de perfeição de Cristo, mas assim, a gente tem que ter em mente que cada dia é uma oportunidade nova. As misericórdias de Deus se renovaram nas nossas vidas e a gente teve uma oportunidade de levantar. A gente pode sim e deve tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Cristo a cada dia. E justamente, e pensar, né, que Jesus veio e morreu, e ele morreu numa morte de cruz, né, e essa cruz, naquela época, era um símbolo totalmente de vergonha, de maldição, e os romanos usavam ela para aquelas pessoas, assim, a escória da sociedade, as piores pessoas que existiam na sociedade. E a vinda e a crucificação e a ressurreição de Jesus foi, tipo assim, totalmente uma transformação, a gente vê. Uma transformação
no relacionamento, mas uma transformação também nesse significado da cruz, porque a cruz passou a significar pra gente vida, porque Deus nos deu vida através de Jesus por ter morrido nessa cruz. Então, a cruz ele não transformou Jesus. Jesus que transformou essa cruz da morte que nasceu a vida, né? Então, na cruz de Cristo, os pecados nossos foram perdoados e a distância, esse abismo que separava entre a gente e Deus, foi transposto. Então, a gente tem que fazer jus a isso, usar isso, relacionar com Cristo, ter essa intimidade maior com Ele, porque pensar o quanto que era difícil no Velho Testamento ter essa intimidade, e hoje a gente pode ter isso de uma forma bem mais simples, você no seu quarto, você conversando com Cristo, você sozinho ali com Ele. A gente tem que dar sentido a isso, fazer jus a isso, dar significado a essa crucificação de Cristo, né? Mas então, galera, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas ele ainda não acabou, porque nós vamos aqui deixar as nossas indicações de coisas que nós temos visto, ouvido ou lido nessa quarentena. E para começar, a minha indicação é um podcast que eu assisti ontem, na verdade, que é da Glocal. E ele vai dar um olhar sobre o homossexualismo com a Andrea Vargas, que ela é uma pessoa especializada na área da sexualidade, né? Ela trabalha numa agência de missões lá em Vitória e assim, é sensacional. Eu não tenho nem palavras para descrever como eles conseguiram tratar sobre esse assunto de uma forma tão coerente e bíblica, principalmente. E essas são minhas indicações aqui para vocês essa semana. Então, eu vou indicar o livro que até eu tô lendo com alguns amigos, que é o livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus. 9 capítulos, bem rapidinho, e eu acho que é bem curto para quem não gosta de ler muitas coisas assim de literatura, né? Eu acho que esse livro também é bem interessante porque ele fala muito ao coração da gente, e ele é um livro muito interessante que também vai tirar, como tirou minhas dúvidas, eu acho que vai tirar a dúvida de muitas pessoas também. Então, pessoal, vou deixar para vocês a indicação, na realidade, 2 indicações. A primeira indicação é de um filme, tem na Netflix. O filme se chama Corajosos, relata a história de um grupo de policiais. Em um certo momento, devido a uma tragédia, todos eles tomam uma atitude e fazem um compromisso de se relacionarem de certa forma melhor com Deus para a condução de suas famílias. Eu acho que é uma história sensacional. Assisti o filme, tem disponível na Netflix, podem buscar, chama-se Corajosos. Eu acho que é um filme de 2011, se não me engano. Muito bom filme. E a segunda indicação quero indicar para vocês um outro podcast, né? Claro que o nosso é muito melhor, mas assim, a gente vai dar essa moral também aqui. Com certeza. Claro. Deixa a indicação aí do podcast do canal 2 Dedos de Teologia, o Baixo Clero. Ele está disponível no YouTube, ele está disponível no Spotify, nas mídias digitais aí em geral. É um podcast assim que tem me ajudado bastante. Trata de assuntos sobre teologia. Assim, creio que pode ser uma bênção na vida de vocês. Então, gente, vou deixar minha indicação aqui para vocês. Primeiro, eu queria deixar a indicação de uma música que tem falado muito comigo nessa quarentena e retrata um pouco também o tempo que Jesus ficou aqui na Terra e da crucificação dele. A música Isaías 53 do Projeto Solo. E lá vai falar que Jesus derramou a vida dele até a morte, provando a ira amarga para nos dar a sua doce graça e nos fazer viver. E também nos permitir ter esse relacionamento com ele, né? O que a gente conversou bastante aqui hoje. E outra indicação também que eu queria deixar com vocês é um filme muito conhecido, né? Que é O Quarto de Guerra, que vai tratar de um relacionamento entre um casal chamado Elizabeth e Tony, que eles estão passando por uma crise de casamento, e essa mulher ela vai conhecer uma outra mulher que vai ensinar o poder da oração, e ela começa a relacionar com Cristo e consegue, ao final do filme, consertar esse casamento. Então, assim, é um filme que a gente pode aprender muito do relacionamento com Cristo. Deixando claro que a Anne não assistiu o filme, tá? Ela decidiu isso no mesmo podcast.
Mas Até foi o Lucas pesquisar que o me nome do indicou. personagem, né? Foi uma indicação da indicação, tá vendo? Foi a indicação da indicação, gente. Foi o Lucas que falou, aí eu só segui aqui, viu? Tá certo. Mas, galera, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom falar aqui que o Sul não participou muito porque a internet dele e o computador dele deu alguns problemas. Ele não pôde participar da chamada, mas mesmo assim ele respondeu algumas perguntas e foram colocadas a resposta dele aí ao longo do podcast. Mas esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito bom, muito edificante. E semana que vem a gente continua aqui com mais um podcast. É isso aí. Valeu, falou e tchau, tchau. Até mais, Tchau, tchau. galera.